Sejam bem-vindos. Estou vendo aqui alguns rostos desconhecidos que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. A ideia hoje é fazermos uma palestra, isso não faz parte do grupo de leitura, vai ser apenas uma palestra a respeito de um livro, que é O Filósofo Autodidata. Pode parecer talvez um pouco exótico, porque não é uma literatura muito conhecida no Brasil, mas foi um pedido feito por vocês mesmos. Nós temos o nosso canal da Nova Acrópole no YouTube, onde nós recebemos sugestões dos ouvintes. E quando as sugestões são muito reiterativas, às vezes a gente se sente inclinado a atender. Por exemplo, a leitura do Tao Te Ching na segunda-feira foi um pedido feito também pelo YouTube. Esse livro, em determinado momento, em alguma palestra eu citei, porque gosto muito, e algumas pessoas pediram, fala um pouco para a gente, inclusive porque, sendo uma literatura um pouco fora do nosso contexto cultural, às vezes é sujeita a alguns maus entendidos na leitura. Então eu me dispus a fazer com vocês esse bate-papo de sexta-feira para conhecermos um pouco, não só a respeito desse livro, O Filósofo Autodidata, mas um mundo bastante particular, que é a filosofia árabe helênica do século 8 a 13 depois de Cristo, sobretudo daquela região da Andaluzia. Não vou falar muito sobre isso, mas é importante que vocês saibam que ali teve um pessoal muito bom e que teve uma influência marcante sobre a filosofia ocidental. A Universidade de Paris, Alberto Magno, Tomás de Aquino, todos se inspiraram nessa turma. O averroísmo foi embora, influenciou o Renascimento, influenciou o pensamento ao longo da história. Ou seja, Avenpace, a Bento Fail, Averroes. Nós temos aí um conjunto de nomes de muito peso. Nós vamos especificamente falar de um livro que foi o único que restou dessa obra desse mestre de Averroes, que era Bento Fail. É uma obra que tem particularmente, é uma fábula que ele criou, mas que tem um conteúdo poético muito interessante, particularmente para quem gosta da filosofia. Então eu quis compartilhar isso com vocês, eu espero que valha a pena. Então vamos lá, Filósofo Autodidata não é o nome do livro. Aí vocês vão dizer, como não? Está aqui o nome. Não é. Ele foi traduzido dessa forma no século XVII. Eu coloquei uma cola aqui para não esquecer. 1671, para o inglês, Richard Pocock, que não sei por que cargas d'água, ao traduzir para o latim, não para o inglês, ele transformou o nome, que era o vivente, filho do vigilante, em o filósofo autodidata. Talvez ele tenha achado que era um apelo maior, mas na verdade não tem muita coisa a ver um com o outro. Tem um apelo maior, mas também é sujeito a equívocos, que dá a impressão de que uma pessoa sozinha, no nada, poderia sair da absoluta ignorância e chegar à absoluta sabedoria, sem contar com a carga cultural humana, sem contar com que ninguém o orientasse, e isso é sujeito a gerar algumas fantasias. Isso não é bem assim. Eu garanto que vocês não fariam uma cirurgia com uma pessoa que se instruiu em medicina sozinho, sem pisar em nenhuma faculdade. Gostariam que ele herdasse a cultura humana nesse sentido. Então, isso deixou a obra um pouco sujeita a equívocos. E nós vamos trabalhar, inclusive, um pouco a esse respeito. Né? Então, o filósofo autodidata vai falar sobre a história de um personagem imaginário. Vocês, em primeiro lugar, me desculpem por esses nomes, porque isso é árabe. E é árabe do século XI, XI e XII. Então, evidentemente, se tem algum entendido em árabe medieval aqui, que é uma coisa muito comum, muito frequente, pode achar as minhas pronúncias um pouco estranhas, devem ser mesmo. Felizmente, eles são raros, os entendedores de árabe medieval. Então, eu posso fazer as minhas barbáries sem muito problema. Ra'i ibn Yakazan, que significa esse título, vivente, filho do vigilante, foi escrito então por esse mestre, que seu nome era Ibn Tufail, foi latinizado para Bento Fail, que foi praticamente um pensador que, se não fosse por essa obra e por ter introduzido Averroes no pensamento, ele teria passado anônimo. Ele vive num momento particularmente muito bom, porque ele vive com um califa que era um amante das artes, das letras, o califa de Marrocos, Almohada, o segundo, Yusuf II. Ele era um grande incentivador do pensamento filosófico. Então, isso ajudou bastante a desenvolver, sobretudo ali na Espanha, aquilo que a gente chama de Andaluzia. Ele era um pensador andaluz, ele nasce em Cádiz.
e ele desenvolve uma série de discípulos, faz todo um alinhamento do pensamento em relação à filosofia grega. Esse pessoal era helênico, esse pessoal lia Platão, lia Aristóteles. E a contribuição deles, por exemplo, para a compreensão de Aristóteles foi uma coisa tremenda, teve um impacto enorme na história. Vocês vão perceber que, com o passar dos anos, essa filosofia helênica dentro do islamismo desapareceu. Ela existiu só aí, nesse pedacinho de tempo, do século 8 ao século 13 depois de Cristo. Sumiu. Ela tem um nome curioso, que nós vamos conhecer já já, que é a falsafa. Falsafa é o nome da filosofia em árabe. É filosofia em árabe. E esses filósofos, que no início estavam sendo muito apoiados por alguns califas, lá pelas tantas começam a entrar em conflito com a religião islâmica, com o Kalam, que era a teologia. Isso faz com que os últimos já não se deem tão bem quanto os primeiros e vão aos poucos sendo engolidos pela história. Já o próprio Averroes já não se deu tão bem quanto Bento Faiu, teve já uma vida bastante atribulada. Mas eles são muito interessantes e têm ideias muito belas. E a gente praticamente não conhece nada no nosso Ocidente atual. Bom, então, não dá para saber o quão preciso, particularmente eu andei olhando algumas pinturas desses filósofos dessa época, são todos tão parecidos que eu não distinguiria um do outro, portanto eu não confiaria nessas pinturas. Mas esse seria, digamos, um retrato da época de um pintor, de Bento Faiu. Seria, então, ele chegou a ser vizir, ou seja, um secretário pessoal desse califa Yusuf, o califa sábio, o califa filósofo, e viveu aí entre o século XII e XIII. Esse pessoal, gente, se existe uma coisa que não dá para você dizer o que é que eles eram, parece que ninguém disse para eles que tinha que ser uma coisa só. Então, eles ignoravam essa prescrição especializada. Eles eram tudo, é uma coisa enciclopédica, todos são assim. Avicena era assim, Averroes era assim. Ele era simplesmente médico, matemático, astrônomo, filósofo, poeta e mais alguma coisa nos tempos vagos. Ou seja, ele era tudo. Eles tinham vocação enciclopédica, universalista, esses pensadores árabes. Todo o conhecimento, aliás, eles tinham uma certa ambição de fazer síntese do conhecimento, realmente. Não tinha nada em que eles não se metessem. Uma ocasião eu passava por uma livraria e eu descobri que Leonardo da Vinci era cozinheiro e de primeira mão, de primeira qualidade. Falei, não é possível, pelo menos isso. Ele tinha que ser ruim em alguma coisa, cidadão? Não era. Acho que todo mundo corria para a casa dele mais do que para ver os seus quadros, para comer a sua comida, porque ele cozinhava bem. É um absurdo isso. Vocês não acham? Eu fiquei particularmente ofendida com isso. Pelo menos cozinhar mal ele poderia, porque assim a gente teria alguma coisa em comum. Mas nem isso. Então, esses grandes gênios da história têm essa vocação universalista. Ele era tudo isso e mais algumas coisas. Ele foi mestre de Averroes, como já falamos, e aqui a palavrinha que eu falei para vocês, que é um pouco inédita no nosso uso, a falsafa é a filosofia em árabe. Os filósofos eram chamados de falacifas, aqueles que praticavam a falsafa. Nome fácil, vocês já decoraram todos. Isso é de uma importância fora do comum, decorar. A falsafa, então, era um conjunto de pensadores que estavam comprometidos com o pensamento e inspirados nos gregos. Eles não partiam da religião para ir até a filosofia, embora eles procurassem conciliar, sim, a filosofia com o islamismo. Mas eles tinham uma liberdade muito grande e isso gerou, num determinado momento, conflitos, atritos entre eles e a religião. Se vocês forem perceber, dentro de qualquer estrutura religiosa, existe um misticismo, existe uma teologia e existe uma filosofia, pelo menos em algum momento existe. E nesse momento particular, brilhante do mundo árabe, você tinha o sufismo, que era o misticismo, você tinha Kalam, que era a teologia, e tinha a falsafa, que era a filosofia. Bem independentes as três. E é interessante porque os filósofos ajudaram a fazer uma ponte entre o misticismo e a religião. Eles ajudaram, por exemplo, Al-Farabi, que é aquele de onde a gente herdou a palavra alfarrábio, não sei por que se inspiraram no próprio, talvez porque são livros antigos, não é? Mas o fato é que ele ajudou a minimizar os conflitos entre a religião e a mística. Então havia esses três mundos muito bem definidos. Depois de um certo tempo, a teologia continuou, a mística continuou, mas a filosofia sumiu do meio do caminho. Então esses dois mundos se isolaram, perderam a ponte. Nessa época, vocês imaginem o que deveria ser viver na Andaluzia dessa época.
califas que estimulavam a cultura, então vinham judeus, vinham cristãos, vinha gente de tudo quanto é canto, e era estimulado o pensamento. Desde lá de trás, vocês já devem ter ouvido falar da Casa do Saber, que havia em Bagdá, ou seja, foi um momento aí de uma série de dinastias, de califados, que eram muito cultos e estimulavam o conhecimento. Só que isso foi um tempo curto, passou, mas deixou uma herança muito interessante. Bom, continuando, esse livro, entre outras coisas, foi um dos que estimularam a imaginação de Daniel Defoe para escrever o Robinson Crusoe. Diz que ele se inspirou nisso e num caso real de um marinheiro escocês, Alexander Selkirk, que de fato ficou 3 anos numa ilha, abandonado pela sua embarcação, e demorou 3 anos para aparecer alguém lá para pegá-lo, e nesses 3 anos ele se virou sei lá como, não tinha ninguém na ilha. Então esse caso real desse marinheiro, que é um caso interessante, não sei se vocês andaram vendo que ano passado, inícios desse ano, acharam a ilha, que é uma ilha que fica ao largo da costa chilena, e acharam lá as cabanas, os lugares onde ele vivia. Ou seja, comprovaram historicamente a história de Selkirk. Selkirk e esse livro deram Robinson Crusoe. Foi a inspiração dessa obra de aventura tão conhecida no Ocidente hoje em dia, que já virou filme, já virou um monte de coisa. É uma curiosidade. Ou seja, basicamente trata de um homem vivendo sozinho numa ilha. Só que o filósofo autodidata trata disso de uma maneira muito focada na mística, na busca do conhecimento, e não na busca da sobrevivência. Então tem uma atenção marcadamente diferente dos que vieram depois. Bom, esses são os preâmbulos, apenas para que a gente se localize, né? E vamos começar com a história. Então, o nome do livro é O Vivente, Filho do Vigilante. Uma coisa que é importante que a gente perceba, a gente vai falar do Raí. Esse Raí não é um homem comum, em nenhum momento a Bento Fail teve interesse de dizer que um homem sozinho numa ilha, absolutamente ignorante, podia chegar à sabedoria sozinho. Era um homem muito especial, que já tinha dentro de si uma tendência, uma inclinação à sabedoria. A intenção de Bento Fail ao criar essa espécie de fábula, eu acho que poderia chamar de uma fábula, foi para convencer os pensadores do seu tempo, sobretudo de linha religiosa, que filosofia não é uma coisa que dá para ser proibida. Ele, particularmente, não tinha ainda problemas políticos com o califa, isso veio acontecer depois, mas as tendências dos pensadores religiosos da teologia do seu tempo já havia uma certa implicância com a filosofia. Esse negócio de filosofia questiona os preceitos religiosos. Esse negócio de filosofia gera dúvidas no pensamento religioso, ou seja, já havia dificuldades. E já corria a ideia de que o califa deveria proibir a filosofia. E ele queria explicar para as pessoas por que isso é impossível. Como é que vai proibir filosofia, gente? Filosofia é um atributo inerente da condição humana. Ainda que você proibisse esse nome, apagasse esse nome dos livros de história, como é que você ia impedir que nascesse uma pessoa com inclinação para entender o porquê da vida, o sentido da vida, de encontrar uma direção realmente humana? Como é que você ia impedir que brotasse dentro do ser humano o amor à sabedoria? Não tem lei no universo que proíba isso. Que era o que a Bento Fail estava querendo dizer, olha, não tem jeito não. Como é que vocês vão proibir a filosofia? Vão proibir a natureza de gerar filósofos? Então proíbe a natureza de gerar seres humanos. Porque ainda que um homem, se ele tem natureza filosófica, estivesse isolado numa ilha, se ele tem isso já desperto, isso vai dar um jeito de vencer os obstáculos e brotar. Agora, a natureza não dá saltos. Isso não significa que isso é um absoluto ignorante e que tão rápido, sem nenhuma ajuda, chegaria à sabedoria sozinho. Ele está dizendo de um homem que já tinha dentro de si a filosofia desperta e que por uma razão qualquer caiu numa circunstância muito adversa, mas ainda assim soube se sobrepor a essa circunstância. Ao longo do próprio livro vocês vão entender isso. Então ele fala a respeito de Raí. Ele coloca 2 origens possíveis. Ou ele foi abandonado pela mãe, ou ele teve um processo de geração espontânea, nasceu na ilha, sabe-se lá como. É uma fábula, ele tem licença para inventar o que ele quiser, não é isso? Mas imaginem a hipótese mais plausível. Ao sul da Índia, no oceano, uma ilha, a sua mãe teve um filho ilegítimo, isso para uma mulher na Índia, ele está falando da Índia sem nem conhecê-la, como uma hipótese. Isso na Índia era inadmissível, ela coloca o garoto em cestinha e lança no oceano.
A mitologia gosta muito de colocar bebê em cestinhas. Essa é uma particularidade que vocês devem perceber que é interessante. Bebê em cestinha é o que não falta por os 4 cantos da história. Ou seja, esse é mais um. Lá foi o Raí dentro da cestinha. E esse no oceano, coitado, foi mais difícil. Ele foi, e a cestinha foi sendo levada pelas ondas e bateu nessa ilha. E quando ele chega nessa ilha, ele bebezinho, é adotado por uma gazela. É um aspecto que é muito interessante nesse livro, porque ele divide a vida do Raí em septenários. A cada 7 anos ele passa por uma fase de consciência diferente. Bom, mas isso é muito característico da tradição indiana mesmo, a qual ele se refere. A tradição indiana fala dos septenários da vida e diz que a gente vai reatualizando experiências e vai amadurecendo a cada septenário. Ou seja, a criança até os 7 anos reatualizaria as experiências com o corpo físico, aprenderia a sentar, a andar. Dos 7 aos 14 seria emocional. Dos 14 aos 21 reatualizaria o mental. Por que vocês acham que a maioridade é com 21? Que número mais inexato? Isso vem de Corpus Juris Civilis romano, que herda isso de tradições mais antigas. Ou seja, o 21 é o 3º septenário. É um momento onde a mente desperta, porque um número quebrado não tem muito sentido. É o 3º septenário. O homem até o 7º septenário, que é os 49 anos, ele teria que ter tido algum contato de consciência com a sua essência e com a essência do universo, que seria a ideia de Deus. Se não faz, a partir daí o materialismo vai criando resistência, vai gerando inércia e fica mais difícil. Não impossível, mas fica mais difícil. Alguma percepção de Deus teria que acontecer até essa idade. E ele vai dividindo a história assim, de 7 em 7 anos. Então, o Raí bebê, ele é adotado por essa gazela, né? Uma ilha do hemisfério sul, abaixo da Índia, e essa gazela o cria. O amamenta e o protege. Acontece, eu não faço a mínima ideia, espero que vocês não me perguntem isso, não sei quanto vive uma gazela, não faço a mínima ideia. Está aí um detalhe que eu não pesquisei. Mas o fato é que quando ele completa 7 anos de idade, a gazela já estava idosa e começa a entrar num processo de degeneração e morre. Antes que ele completasse 8 anos, ou seja, ao encerrar os 7 anos de idade, ele passa pelo primeiro drama da vida dele. A gazela morre de velhice. E isso para ele é um choque muito grande. Porque uma criança criada numa ilha, cercada apenas de animais, sem contato com nenhum ser humano, que diabos é morte? O que aconteceu? Ninguém bateu nela, ninguém a machucou, nenhum predador atacou, ela caiu, está inteirinha. Por que ela não desperta? Por que ela não anda? O que está acontecendo com ela? Para ele, a morte é um primeiro choque com o qual ele tem contato. Então, ele fica imaginando, se eu abri-la, talvez eu descubra o que está errado com ela e possa consertar. Porque não aconteceu nada fora, deve estar dentro do problema. E ele corta a gazela e chega ao coração e encontra ali as 2 câmaras do coração vazias. Aí ele diz, devia ter alguma coisa aqui dentro desse coração que era realmente a minha mãe e que foi embora porque está vazio. Então não tem jeito dela voltar, isso aí é apenas uma casca. O que ela era devia estar dentro desse espaço aí. E foi embora. E com essa conclusão, ele deixa o corpo da gazela e prossegue vivendo sozinho. É uma primeira constatação que vocês vão te convir, que é muito perspicaz, né? Uma essência, um centro que habitava ali, que se foi para outro plano. Eu tenho que descobrir o que é isso. E aí ele fica, uma criança de 7 anos nessa ilha, segundo septenário da sua vida, até os 14 anos, lutando pela vida sozinho. E tentando entender o que era essa essência que havia dentro do coração da sua mãe. Um belo dia, cai um raio na ilha de Raí. E esse raio provoca um incêndio. Ele fica perplexo com isso. Imaginem vocês, é um homem que não teve convivência nenhuma com a espécie humana. Pode parecer muito banal para a gente, mas a roda, o fogo, aprender a produzir isso, são inventos muito requintados. E ele fica perplexo com o fogo. E ele diz, olha como é móvel, como é vivo, como tem calor, como ilumina. A minha mãe, quando estava viva, ela era móvel, ela tinha muita vitalidade, ela tinha muito calor, eu me aquecia junto do corpo dela. E ela me iluminava. Então eu garanto que dentro do coração dela o que tinha era isso. Devia ser essa substância que estava dentro do coração dela e foi embora. Isso é muito interessante porque simbolicamente o fogo com a sua verticalidade está associado ao espírito. Da mesma maneira que a água, com a sua horizontalidade, está associada à matéria. É a cruz do mundo, né? O espírito e a matéria.
Então a ideia do fogo vertical, luminoso, sempre buscando os céus, de qualquer maneira que você vire a sua base, ele está sempre vertical. A água, de qualquer maneira que você vire o seu recipiente, está sempre horizontal. Então o cruzamento dos dois é a cruz do mundo, espírito e matéria. Então, de uma certa maneira, ele vê o fogo como um símbolo do espírito. Mas isso é universal. As tradições ao longo da história, Heráclito falava sobre isso na Grécia, associam o espírito ao fogo. E ele simbolicamente vê no fogo um símbolo dessa essência que ele estava buscando. Eu falava para vocês, para quem está participando do nosso grupo de Tao Te Ching, que Jung, que gostava muito dessa tradição chinesa, ele diz que o universo é todo simbólico e esse símbolo pode ser reproduzido por outro símbolo equivalente. Então a associação do fogo com o espírito não deve ser arbitrária, deve ter algum significado realmente na essência humana que se assemelhe ao fogo. E esse jovem tão intuitivo, com tanta tendência à sabedoria, percebe isso. E diz, eu descobri o que havia dentro do coração da minha mãe. Devia ser isso. E isso dá para ele uma visão um pouco mais ampla de que os seres realmente têm uma essência. E essa essência vive neles e depois os abandona. Ele continuando, num determinado momento, ele necessita caçar, ele necessita extrair os seus alimentos, desde sempre, né? Desde que sua mãe deixou de alimentá-lo, ele começa a fabricar ferramentas, a partir de ossos, a partir de pedras, a partir de seja lá o que for o material que ele encontrasse ali, ele começa a esculpir esses minerais e fazer ferramentas para caçar, para trabalhar o corpo dos animais, enfim. E ele, num determinado momento, olha para todas essas ferramentas que ele construiu e que manipulava para a sua sobrevivência e diz, olha, o corpo da minha mãe e o meu corpo e todos os corpos no universo devem ser que nem essa ferramenta. Deve ser ter um ser dentro de nós manipulando essa ferramenta que é o corpo. E esse ser que manipula a ferramenta deve ser a nossa essência. Deve ser um ser de fogo que usa essas ferramentas para poder sobreviver no mundo. Então, o corpo físico dos seres deve ser igualzinho a essas ferramentas. Percebam que isso, o que a Bento Fayol estava querendo fazer aí, era mostrar o que é uma reflexão filosófica, que não é induzida por nenhuma escola, que não é forçada por nenhum fator externo, ela é inata ao ser humano. Hoje mesmo eu gosto muito dessas pequenas reflexões porque mostram e reforçam em nós o que é ser filósofo. Hoje mesmo eu recebi um texto muito curioso, muito bonitinho, de uma pessoa que dizia, eu estava escrevendo e de repente eu vi a sombra do meu lápis no papel. E eu vi que quando eu colocava o lápis longe ele ficava enorme, parecia um torpedo. Quando eu colocava próximo ele ficava nítido e pequenininho, um lápis. Eu refleti que eu sou mais ou menos assim com os obstáculos da minha vida. Quando eles estão distantes, a sombra fica enorme e se deforma e eu tenho medo deles. Se eu chego perto, eu vejo que é só um lápis. E essa pessoa, dessa pequena reflexão que eu lia hoje, fez uma reflexão altamente filosófica, a partir da sombra de um lápis numa folha de papel, e percebeu o porquê de ter tanto medo das dificuldades. E uma forma de fazer com que elas sejam menos amedrontadoras, que é chegando perto, percebe? Coisas desse tipo você diz, bom, eu sou um filósofo. E quem poderia proibir uma coisa desse tipo? É algo que é próprio da natureza humana, está entranhado na natureza humana. Não pode ser proibido e também não pode ser forçado. Desperta a partir do momento que o homem começa a se fazer perguntas. Bem, então isso é uma reflexão que ele faz entre o primeiro e o segundo septenário. Aí começa o terceiro septenário. Raí vivendo sozinho nessa ilha, sobrevivendo às custas da sua caça, da sua coleta, do jeito lá que ele pode, num determinado momento completa 21 anos, vivendo dessa forma, um pequeno Tarzan, digamos assim. Ou o Mowgli, como preferirem, isso está presente em várias histórias. Num determinado momento, ele vai começar a perceber e prestar atenção nas diferentes formas de seres à sua volta. Então ele olha a pedra, ele trabalha a pedra para fazer as suas ferramentas, ele olha as plantas, come algumas, olha os animais de diferentes tamanhos e tipos, se alimenta de alguns. E à noite ele olha as estrelas. Ele começa a perceber que coisa engraçada as formas. As formas são como ferramentas que servem a alguém. Mas as formas parece que elas vão se aperfeiçoando com o tempo. Porque eu vejo que uma planta expressa melhor a vida do que uma pedra. Parece que ela está mais livre, ela tem mais mobilidade. Então deve ser uma forma que se aperfeiçoou. A natureza deve ter ido aperfeiçoando as formas, para permitir que a vida se expressasse mais.
Um animal já expressa a vida melhor do que uma planta, ele se movimenta, pula, vai para lá, vai para cá, ele tem mais liberdade de expressão da vida e vai ficando também mais potente sobre as circunstâncias. Uma pedra, se você resolver quebrá-la, jogá-la no mar, ela não tem como reagir a não ser pela sua dureza. Um animal já foge de você, você tem que correr atrás dele e vai ficando mais autônomo em relação às circunstâncias. E eu posso fazer mais do que um animal, porque estou esculpindo as minhas ferramentas, eles não sabem fazer isso. Eu tenho um monte de maneira de caçá-los, eles não sabem fazer isso. Parece que a minha forma é um pouquinho mais bem acabada do que a de um animal, expressa melhor a vida, isso sozinho. Então a vida, essa essência que está dentro dos corpos, vai querendo se expressar e vai modificando a forma, vai alargando a forma, vai abrindo espaço, como se fosse um bebê dentro do útero da mãe. Vai alargando, vai desenvolvendo, vai abrindo espaço e quanto mais a forma evoluir, mais liberta a vida. Aí ele olha para as estrelas e diz, olha que coisa sensacional, essas estrelas que ficam girando aí toda noite. Elas são formas também. Elas são tão brilhantes e tão belas e parece que elas não dependem de nada nem ninguém para serem brilhantes e belas. Então elas devem ser a forma mais perfeita que tem, porque elas são autônomas. Elas não estão precisando de nada do lado de fora. A pedra, a planta, o animal, o eu, a gente está precisando de coisas do lado de fora. E eles parecem que não precisam de nada, são muito perfeitos. Então essas coisas brilhantes que tem no céu, o que nós chamamos de planetas ou estrelas, devem ser formas também, e a vida deve ter se libertado mais ainda aí. Devem ser formas mais evoluídas, de vida mais livre. Vocês percebem que essas reflexões dele criam uma cadeia de vida, que vai desde uma pedra até uma estrela. E ele percebe que a vida está tentando ganhar espaço, mas que tudo obedece a uma mesma lógica, e tudo deve ter uma essência. E ele continua então com essas suas reflexões. Essa ideia da autonomia, né, de não precisar de quase nada do lado de fora, ele diz isso deve ser um nível de desenvolvimento, quanto mais autônomo, mais desenvolvido. E ele se inspira muito nessas observações que ele vai fazendo. Imaginem vocês, sem conhecer nenhum outro ser humano, sem escrita, sem nada. Como eu falei para vocês, isso é uma fábula, é muito difícil você imaginar, teria que ser um sábio, que está só reatualizando aquilo que ele já sabia. Mas a Bento Rafael diz, ainda que isso aconteça numa vida, ou para quem acredita, em quantas vidas for necessário, existe esse potencial dentro do ser humano. Ele não poderia dizer de muitas vidas, porque ele estava dentro de uma tradição que não acreditava nisso. Mas ele diz, esse potencial está dentro do ser humano. Continuando, num determinado momento, no 5º septenário, tá? Então já aí com seus 35 anos, né? Ele vai olhar para as coisas e vai dizer, bom, as plantas nascem, morrem, nascem outras, os animais nascem, reproduzem, morrem, vêm outros, as coisas vão e voltam, as estrelas vão e voltam, mas parece que tem um ser por trás disso, que está movimentando todas essas coisas, que ele não cessa. O que é a mão invisível que está por trás de tudo isso, empurrando essas coisas para a vida, renovando essas coisas? Porque tudo desaparece e se renova, desaparece e se renova. Essa mão invisível, esse impulso que está por trás das coisas, não acaba nunca. Nada se detém, ele está sempre aí, harmonizando e empurrando as coisas para a vida. Ou seja, por trás das coisas que passam, tem alguma coisa que fica. Por trás das coisas temporárias, tem alguma coisa eterna. Tem um ser aí por trás disso. Que é como se tudo estivesse na mão dele. E ele está trazendo as coisas, levando de volta, trazendo as coisas, levando de volta. Tudo passa, mas ele não, ele permanece. O movimento é perpétuo, quem faz esse movimento? Ele começa a desconfiar, gente, por trás do tempo e do espaço, a infinitude e a eternidade. É impossível que não tenha um ser que permanece, que esteja nos bastidores da vida, empurrando tudo isso para a vida. Com certeza tem alguma coisa aí. E essa suspeita vai se tornando cada vez mais forte nele, né? O universo se move indefinidamente, deve haver um ser infinitamente potente, cuja potência não se restringe a um corpo. Ele gera esses corpos todos, mas de onde está vindo a inteligência que gerou esses corpos? De onde está vindo esse fluxo de vida que passa por dentro dos corpos e não para nunca? Ou seja, por trás daquilo que morre deve ter alguma coisa eterna. Seria impossível, logicamente impossível, que tudo fosse passageiro. Quem tocaria esse espetáculo? Qual é a força que movimentaria tudo isso? Aí ele deduz, por lógica, que existe o infinito e o eterno. Ele já está chegando.
com 35 anos, está chegando perto de Deus. Aí lá, pelas tantas, continua o nosso Rai. Ele chega a uma conclusão que eu acho brilhante. Sabe de uma coisa? Com certeza existe eternidade por trás do tempo. Agora, eu olho para uma pedra, para uma planta e vejo com o meu olho físico. Eu ouço um pássaro cantando com o meu ouvido. Com que sentido eu percebo a eternidade? Eu tenho certeza que ela existe. O que em mim está sentindo isso? Eu experimento o sabor de um alimento com o meu paladar. O que em mim está experimentando a eternidade? Aí depois de muito matutar com isso, ele chega à conclusão que se ele experimenta a eternidade fora, é porque tem algo de eternidade dentro dele. Que sensacional, né? Ele chega a perceber uma essência eterna dentro dele, porque senão, se eu não tivesse dentro, eu não perceberia fora. É impossível isso. Semelhante faz contato com o semelhante. Se fosse estranho para mim, eu não pensaria nisso. Então existe um sentido dentro de mim que percebe a eternidade, e ele é eterno. Existe uma essência eterna em mim. Bom, da mesma maneira que eu posso me aproximar das pedras, das plantas, dos animais, de uma certa maneira até das estrelas, eu não posso me aproximar dessa essência? Como é que eu me aproximo dos seres? Imitando aquilo que eles fazem, tentando entender a lógica deles. Eu posso me aproximar dessa essência tentando fazer a mesma coisa. Encontrar esse sentido dentro de mim para conectá-lo com a eternidade fora. Encontrar a eternidade dentro e conectá-la fora. E aí ele começa a se concentrar para descobrir como é que ele poderia fazer essa comunicação. Através do tato, do olfato, da visão, ele comunica com as coisas passageiras. Como é que ele pode encontrar dentro de si um sentido que o comunicasse com a eternidade? E começa a se concentrar nisso. Aí ele já está quase chegando no seu 7º septenário, nisso é do 6º septenário. Esse texto é do próprio livro. Eu não gosto de colocar texto em PowerPoint, não é muito pedagógico, mas vale a pena de vez em quando ler algumas coisas que o próprio autor escreve. Vejam que bonito. Uma vez tendo Rai a certeza de que a perfeição e o prazer de sua própria essência consistiam apenas da intuitiva, perpétua e sempre ativa visão desse ser necessário, até o ponto em que não se afastasse dele nem por um piscar de olhos, para que, surpreendendo a morte neste ato, alcançasse um prazer sem mescla com mal algum, ele começou a pensar em como poderia obter a continuidade dessa visão intuitiva, de modo que nenhuma interrupção pudesse ocorrer. Traduzindo de maneira mais simples, se eu me fixar no que é eterno, eu não vou morrer. Agora, se a morte me pegar distraído, fixado no que é passageiro, eu vou passar. Então, eu não posso deixar que a morte me pegue distraída. Eu tenho que estar fixo o tempo todo naquilo que é eterno. Porque a morte não vai levar a isso. Então, ele começa a buscar formas de fixar-se na sua essência eterna. Ele começa a fazer observação de como os seres interagem com a natureza. Isso também é muito bonito. É o 7º septenário já. Ou seja, ele está chegando aí aos 49 anos. Ele vê o seguinte, ele percebe que ter algo em comum com os animais, com os astros e com Deus. Atende cada necessidade, buscando a ascese, união com Deus, cada vez com maior frequência. Ele olha tudo à sua volta e diz, bom, se a minha forma humana liberta mais a vida do que a de uma pedra, do que a de uma planta, do que a de um animal, eu com certeza tenho que fazer mais pela natureza do que esse pessoal todo. E na verdade eu estou querendo chegar até o eterno, então eu tenho que fazer até o que os astros fazem. Ele começa a imaginar como ele poderia lidar com o mundo, dando ao mundo aquilo que lhe corresponde, para chegar até o nível de libertar a sua consciência e se unir com aquilo que está além do mundo, além do tempo, além do espaço. Então as pedras têm a inércia, ele diz, bom, eu tenho que dar um pouco de inércia para o meu corpo, tenho que deixá-lo descansar. As plantas têm a energia, eu tenho que também dar um pouco de sol, um pouco de energia para o meu corpo, exercitá-lo. Os animais têm a caça, lutam pela sobrevivência, eu também vou ter que caçar no limite do que isso é necessário para a minha sobrevivência, não mais. Vou ter que coletar plantas e me alimentar no limite do que isso é necessário, causando o mínimo dano à natureza. Os astros giram no céu, trazendo luz, ciclicamente. Aí sabe o que ele fazia? Eu vou imitar os astros. Ele andava por todo o perímetro da sua ilha, levando luz. O que significava isso? Quando ele via um galho que estava interrompendo a passagem de um córrego, tirava. Quando via um animal ferido, tratava.
Ele ia pelo caminho olhando e pensando como é que ele podia trazer mais luz àquela ilha, melhorando tudo que ele via, fazendo uma órbita circular, imitando os astros. Depois que ele pagava o seu tributo a todos os reinos da natureza, ele dizia: agora eu quero Deus. Eu já paguei o meu tributo diariamente a todos os reinos que me precedem, agora eu quero Deus. Aí começava a se concentrar para encontrar esse silêncio, esse vazio dentro dele, onde toda a separatividade era vencida, onde o tempo era superado, onde o espaço era superado. E começa então a encontrar essa essência dentro dele, a perceber as características dessa essência. Vocês começam a desenvolver uma vida mística, um estágio de contemplação divina. E começa a fazer isso todos os dias. Um tempo para a pedra, para a planta, para o animal, para os astros, um tempo para Deus. Cada vez mais frequente, cada vez por maior tempo. Acho que no início ele tentava encontrar essa ideia da não separatividade, da unidade, do eterno, tinha muita dificuldade. Aos poucos, de tanto insistir, vai tocando nisso. Vocês imaginem um homem insistir numa coisa que é uma mera hipótese, que é abstrata e sozinho, sem que ninguém o dissesse. Ele vai insistindo, insistindo, insistindo e vai conseguindo fixar esse estado de unidade. Todos os dias volta aí. E nisso estava o nosso querido Raí. Só reiterando aquilo que já falamos, né? Ele reitera a necessidade dos animais, a necessidade dos astros e a necessidade do ser, que é a busca da unidade, ele também encontra. Ele se concentra e todos os dias vai em busca de todas essas necessidades. Abstração de qualquer separatividade, visão de Deus uno, que a tudo vitaliza e no qual todos os seres se espelham. E aí ele percebe, se eu conseguir fazer isso, a morte não me toca mais. A morte é perda da casca. Aquilo que eu vi, o corpo da minha mãe era uma casca vazia. A essência dela não tem como morrer. E se eu consigo fundir essa essência com essa essência eterna, não existe mais morte. Eu não posso deixar que a morte me surpreenda identificado com a minha casca. E ele estava aí, fazendo essa prática, quando num determinado momento acontece uma coisa totalmente fora da expectativa dele. Havia uma ilha a uma certa distância, e essa ilha era habitada. E, inclusive, tinha uma espécie de um povoado relativamente numeroso. Havia pessoas vivendo ali. Até então ele não tinha nenhuma ideia disso, não era visível. Nessa ilha viviam dois amigos, que eram Azal e Salamã. Amigos de infância, duas crianças bastante espertas, bastante inteligentes, só que Azal com uma tendência mística e Salamã com uma tendência mais voltada para a política, mais voltada para a liderança do povo. E quando eles crescem e se tornam jovens, Azal começa a se tornar um místico, uma espécie de um monge, e Salamã se torna um líder político daquela região, daquele povoado. E com o tempo Salamã começa a se corromper, começa a manipular, começa a fazer coisas que deixam seu amigo muito desgostoso. Que Azal não consegue despertá-lo para relembrar quais eram as intenções deles na infância. Não consegue despertar aquelas pessoas e fica saturado dos seres humanos, alienados, totalmente desinteressados por qualquer coisa que ele tivesse para dizer. Aí um dia o Azal diz, quer saber de uma coisa? Vou desistir dos seres humanos, vou me tornar um asceta, vou pegar um barquinho, vou para aquela ilha que está lá longe, não tem ninguém lá, eu vou ser o único. Tinha alguém lá. Ele pega um barquinho então e vai para a ilha de Raí. Ele chega e aparentemente não tinha ninguém mesmo, era comentado que aquilo era uma ilha desabitada. Que ele se instala, começa a fazer o necessário para poder produzir o seu alimento, quando de repente o Raí estava fazendo a sua trajetória de estrela, estava girando pela ilha e bate com um ser absolutamente estranho. O que é isso? Parece comigo. E ele não falava língua nenhuma de ser humano nenhum, nunca tinha visto ser humano nenhum. Mas ele fica extremamente curioso, filósofo, né? Filósofo é de uma curiosidade, às vezes, insistente. Ele fica extremamente curioso para saber do que se trata. Azal o vê e diz, um selvagem. Como é que eu vou fazer para me aproximar dele sem que ele me agrida? E aos poucos eles vão se aproximando, até que tem contato, Azal vai começando a ensinar para ele os códigos da linguagem. E ele, com muita facilidade, vai pegando, né, os códigos da língua. Até que eles começam a se comunicar. Agora foi uma surpresa absurda para Azal. Porque quando ele começa a falar com aquele homem sabia muito mais do que ele, era um místico. Era um homem que tinha um conhecimento da divindade que ele nem suspeitava, era um mestre para ele. Sabia muito mais do que ele. E ele fica perplexo com aquilo. E começa a passar para ele todo o caminho que ele percorreu para chegar à percepção mais íntima de si mesmo. Mas aí teve um problema complicado, que era o Azal
explicar de onde ele veio e como eram os seres humanos. Porque isso não entrava na cabeça do Raí de jeito nenhum. Ele conta, olha, eu vivia numa comunidade, tem muitos como a gente tem. Como é que eles vivem? Eles devem estar loucos para encontrar Deus. Não tem ninguém pensando nisso. Como assim? Como não tem? No mínimo foi você que não explicou direito. Não, olha, Raí, nem todos os seres humanos são iguais. São sim, o ser humano é assim, é da natureza dele, você que não soube explicar direito. Aí o Asal ainda vai explicar para ele política, vai explicar para ele religião. Religião é o quê, meu caro? A religião é umas representações, só chegando lá com o nosso slide, né? Asal vai e começa a explicar para ele, a religião são umas representações de Deus que se faz. Ele diz, o quê? Representações de Deus? Eu estou tentando tirar o homem da sua casca e você está colocando Deus dentro da casca? Por que vocês não falam diretamente da contemplação do uno para o homem? Olha, Raí, não é assim. Como que não é? Claro que é, eu conheço o ser humano, eu sou um deles. Você que não fez direito. Todo ser humano está interessado em ver diretamente a Deus. Não tá? É óbvio que isso aí não ia terminar bem, né? Como que terminou? Os dois se enfiaram numa canoa porque o Raí queria conhecer a humanidade. Olha, isso é miticamente desapontador. Lá foram os dois para a ilha de Asal. Chegou lá, ele com aquela aparência estranha, né, de selvagem. Asal vai explicando para todo mundo, para o seu amigo Salamã, vai apresentando ele para todo mundo. Ele vai se ambientando, aprendendo a falar melhor a língua. Quando ele aprendeu a dominar, a se comunicar bem, pronto, agora eu vou começar com a minha missão. Um desastre total. Asal diz para ele, homens e homens, Raí, isso não vai dar certo, mas ele insiste, então vamos lá. Aí ele começa a falar para as pessoas, olha, para com isso, essas divisões, isso de querer ter tudo para vocês, isso não tem sentido, vocês têm que contemplar a unidade, vocês têm que ser unos, a separatividade é uma ilusão. O pessoal vai olhando para ele, você está falando de quê, meu caro? Olha, essa coisa de você ter uma religião e ele ter outra, ficarem brigando os dois entre si, Deus não é dois, Deus é um só, isso não é real, isso é uma ilusão. Você é um herege. E lá pelas tantas, ele falou tanta coisa que não podia ser falada, porque não podia ser ouvida, que o pessoal queria matá-lo. E as pessoas se sentiram agredidas. Isso é interessante a maneira como a Bento Faio coloca no livro, porque ele devia estar vivendo isso, né? As pessoas se sentem agredidas, porque elas não estão preparadas para ouvir aquilo. Aquilo as magoa, as fere. Elas precisam daquela película de ilusão. Não tem condições de ter outra coisa. E ele, em um determinado momento, percebe que com a melhor das intenções, o que ele estava fazendo era uma violência. E isso depois de muito sofrer. Percebe que o que ele estava fazendo era uma violência e que a natureza humana não dá saltos. Nenhuma natureza dá saltos. É como se ele pegasse a pedra e quisesse jogar no espaço e transformá-la numa estrela. Os degraus têm que ser galgados um por um. E cada coisa tem seu tempo. E quando você tira algo que uma pessoa tem, sem ter a garantia de que ela possa receber algo melhor, você a deixa no vazio. E isso era uma violência. Ele diz, as pessoas estão me agredindo porque eu as estou agredindo. Não estou entendendo. Cada coisa tem seu tempo. Aí lá pelas tantas ele chega a essa conclusão, reúne as pessoas daquela ilha e diz, olha, continuem acreditando no que vocês acreditam, continuem com a fé de vocês, com a visão de vocês, vão aos pouquinhos, se tornando mais fraternos, mas é isso aí mesmo, sejam felizes. E vai embora. Essa hora só que ele foi sábio. Vai embora, aquilo não era momento para ter ninguém. A única pessoa que tinha condições de ouvi-lo era Asal. E Asal não queria ficar ali, nem ele. Foram os dois de volta embora para a ilha dele. E aí de volta à sua ilha, ele faz de Asal o seu único discípulo. E vai aos poucos, com muita calma, com muito tempo, ensinando a Asal o caminho que ele mesmo fez. De abstraindo da separatividade, das formas das coisas, da energia que dá vida a todos os seres, essa vida que passa por dentro de todos os seres, esse fogo de eternidade que usa os corpos como ferramentas, esse movimento contínuo do universo que prova que a eternidade existe, a relação dessa eternidade externa com a eternidade interna, o dar à natureza o que é próprio da natureza, mas dar à nossa alma o que é próprio da nossa alma, e por fim, perceber a unidade. Ele vai levando Asal nessa direção que ele trilhou sozinho. E vivem os dois felizes para sempre nessa ilha, junto com a sabedoria que eles conseguiram conquistar por mérito próprio. E essa é a historinha. Eu vou colocar para vocês aqui um trecho que não é nada animador,
mas é inevitável ler, porque isso diz Rai quando ele volta para a sua ilha. E estava um pouco amargurado ainda, não estava muito conformado, ele fala esse trecho. Prestem atenção, é um pouquinho grande, gente, mas vale a pena. Vejam só. O que há de mais penoso, de mais profundamente miserável, que a condição de um homem, tal que, se passarmos em revista suas obras, desde o instante em que acorda até o momento em que adormece, não encontramos uma única obra que não tenha por fim alguma dessas coisas sensíveis e abjetas. Acumular riquezas, buscar um prazer, satisfazer uma paixão, saciar uma cólera, adquirir uma posição que lhe ofereça segurança, realizar um ato religioso do qual se vanglorie ou que lhe proteja a cabeça. Ou seja, o cidadão, do momento em que ele acorda até o momento que ele dorme, ele só faz essas coisas sensíveis e para ele tremendamente inferiores. Ou possuir coisas para o seu corpo físico, em forma de objetos ou de prazer, ou possuir coisas para o seu nome, em forma de vaidade, glória, destaque. Ele não pensa em nada que seja próprio do uno, ele só pensa na separatividade. Ele não pensa em nada que supere o egoísmo, ele só reforça o seu egoísmo. Ou seja, o dia inteiro sem fazer nada que seja real. E da soma de um monte de dias desse é uma vida inteira sem fazer nada que se dedique ao real. A busca da sua essência, como se ela não existisse. Ou seja, a vida inteira mimando o corpo e deixando a alma morrer à míngua. Nenhum alimento para a alma, em nenhum momento do dia, se você oferece, ele não sabe para que serve. Como se não sentisse fome. Ele diz, como pode? Eu não podia imaginar que existia isso. Mas é necessário que essas pessoas vivam essa experiência que lentamente vão esgotando para que num determinado momento tenham fome. E quando tiverem fome, você pode oferecer o alimento. Antes não, infelizmente. Lembrem que algumas vezes já comentei com vocês que uma ocasião chegaram para o filósofo Sócrates. O pessoal estava um pouco chateado com a política da Grécia, que realmente não andava muito boa, isso é antigo. Aí chegaram para ele e disseram, se a gente pegar os políticos, os 30 tiranos, amarrar aqui numa cadeira e você falar para eles durante horas, o Sócrates, para que soltar virou tudo filósofo? Aí o Sócrates disse, olha, minha mãe, Fenaretes, era parteira, e era uma ótima parteira. Só tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, a gravidez, esse germinar dentro de si, a necessidade, a fome de alma, a necessidade de descobrir uma essência maior para a vida, isso quem tem que conquistar é você. Uma parteira não pode dar à luz a uma coisa que você não engravidou. De uma certa maneira, o filósofo é alguém que está grávido na alma, está gestando um sentido maior na vida do que sobreviver. E é uma coisa curiosa, porque numa sociedade onde a sobrevivência ainda é atônica, e isso é muito retroalimentado pela cultura, isso é exótico, isso é estranho. É como se fôssemos o patinho feio. Não é para termos vaidade nem algum sentimento de superioridade, é uma questão de respeito, respícere, é saber ver. Saber ver a necessidade de cada um, mas ver a nossa própria necessidade e respeitá-la. Olhar mais uma vez, saber ver. Isso foi o que Rai aprendeu a duras custas. Saber ver a necessidade de cada um e respeitá-la, mas respeitar também a própria. Saber que é próprio de um filósofo necessitar mais do que sobreviver, um sentido maior para a vida, e não achar que isso é um castigo, isso é um incômodo, isso é um desconforto, isso é uma dádiva, isso é uma gravidez de alma. Saber valorizar, talvez esse momento em que você jogou a toalha e disse, isso não é suficiente para preencher a minha vida, talvez seja um dos momentos mais sagrados. É o momento do esgotamento, o momento onde, segundo o mito da caverna de Platão, começamos a remexer na cadeira e suspeitar que a realidade está fora da caverna. É aquele patinho feio que num determinado momento, de tanto ver os seus reflexos nas águas, lembra? As águas simbolizando o mundo material, deformados pelas águas, diz, eu sou uma pessoa estranha, eu sou um ser esquisito. Mas quando vê alguém como ele, descobre o que ele é, um cisne. As fábulas também têm atrás delas, às vezes, um conteúdo filosófico. Você encontra alguém tão chato quanto você, que precisa de explicações maiores para a vida, se diz, não sou o único. Se isso é uma doença, ela é coletiva e contagiosa. Que bom, tem mais gente. Por isso que ao longo da história sempre existiram escolas de filosofia.
para que um reforce o outro nessa necessidade que não faz ninguém superior a ninguém, mas é uma necessidade como outra qualquer e tem que ser respeitada. Quem precisa de algo mais do que meramente sobreviver, ao longo da história foi chamado de filósofo. E o que a Bento Faill queria dizer com esse livro? Que isso é uma necessidade que não pode ser traída. E não é uma maldição, é digamos, de uma certa maneira, um momento sagrado que nós temos que aprender a valorizar. Ou seja, tem uma certa dignidade de valorizar sermos patinhos feios. Não tão feios assim. E darmos atenção a essa necessidade. E respeitarmos a necessidade de cada um e o momento de cada um. Bom, existe isso dentro de todo ser humano? Existe. Mas não é algo que se force de fora para dentro. Se isso dentro de você arde, se você sente esse calor dentro de você, se isso de alguma maneira te incomoda, olha, incômodo não necessariamente é mal. Uma sociedade como a nossa, que faz culto ao prazer, acha que tudo que incomoda é mal e tem que ser banido. Às vezes o incômodo é a melhor coisa que temos, porque nos coloca para fora da cadeira e nos faz caminhar. É o incômodo no seu dente que faz com que você o salve, senão você o perderia. É uma certa incomodidade que nos movimenta para buscarmos descobrir quem somos. E essa incomodidade de alma que busca respostas é chamada de filosofia. E o que a Bento Faill queria dizer? Bom, em potencial está em todos os seres humanos, mas desperta seu tempo e gradualmente vai se realizando. Não considere isso como um problema. Não considere isso como um defeito. Não considere a você como um ser estranho. Você é um filósofo. Seja bem-vindo à ilha do Raí. Seja bem-vindo. São outras necessidades, mas também muito belas e também necessárias. A humanidade precisa que alguns sejam filósofos. Um dia serão todos, cada um no seu momento. Mas alguns têm que legitimar essa condição, sendo fiéis a si mesmos. Bom, isso é o nosso livro. Ele conclui, então, com o Viveram Felizes para Sempre, na sua ilha, Asal com Raí, como mestre e discípulo. Não sei se isso foi muito bem entendido no seu momento histórico, foi tomado como uma fábula. Assim como eu falava para vocês que o Dom Quixote de Cervantes, ele escreve na portada, após as trevas espero a luz. Ele esperava ser entendido algum dia, porque no seu momento histórico, o Dom Quixote foi considerado como uma comédia, e na verdade é bem mais do que isso. O filósofo autodidata, ou o vivente filho do vigilante, que é o seu nome original, talvez não tenha sido muito bem entendido pelos seus contemporâneos. Mas se você está procurando um sentido maior para a sua vida, faz todo sentido. Isso é a filosofia. E é isso. Eu espero ter dado a vocês um motivo de reflexão e um motivo de um certo sadio orgulho daquilo que somos. Cada um se realiza naquele momento de consciência que está vivendo e buscando o próximo degrau. Aqueles que amam a filosofia, parabéns. Nós estamos fazendo exatamente isso. Somos filósofos. Isso também é um motivo de um sadio orgulho de alma. Eu coloquei para vocês a vida do Bento Faill, não é? Não existe uma data precisa para quando ele escreveu essa obra. Mas ele vive, me parece que é século XII, está aí, 1105 a 1185. Ele sente que havia uma pressão por parte do Calã, da teologia do seu tempo, para abolir a filosofia, que acabou acontecendo realmente. 2 séculos depois não tinha mais filosofia islâmica. Século XIV já não tinha mais. Ele sente essa pressão para considerar a filosofia helenizada, a filosofia de origem grega, de influência de Platão e Sócrates, como uma coisa estranha. E ele tenta fazer quase que um libelo para dizer, a filosofia não pode ser proibida, a filosofia não pode ser banida da humanidade. E esse foi o seu libelo. Muito útil e muito atual. A filosofia não pode ser banida, não pode ser ignorada. Ela está dentro de nós, faz parte da natureza humana. Eu não sei por quê, porque aparentemente a Bento Faill não tinha nenhum contato com a tradição indiana. Mas você sabe que muita coisa passou vindo do Extremo Oriente, através daquela rota da seda que vinha da China. O Alexandre Magno chegou aí até a Índia. Ou seja, há trocas de influências ali. Tanto que se diz que o próprio As Mil e Uma Noites é uma cópia árabe de uma obra que é, na verdade, indiana.
Muitas das fábulas que chegam lá no mundo romano são uma adaptação ao Ocidente de antigas fábulas indianas. Cícero fala, por exemplo, que Hércules é Balarama, irmão de Krishna, que tem origem, o mito de Hércules, numa tradição indiana, e parece muito mesmo. Enfim, há uma troca de informações aí, há uma influência mútua, mas não acredito que a Bento Fail tenha tido algum contato físico, talvez até com algum indiano, né? Mas não com a própria Índia. Mas isso já é século XII, século XIII, logo depois esses filósofos vivem, já há um trânsito aí de pessoas vindo do Extremo Oriente. Então a cultura indiana já